Turma, né? Mais uma vez, boa noite aí para quem entrou agora, né? A gente deu uma tolerância aí de 5 minutos, né? Para a gente dar prosseguimento à nossa aula, né? Então, hoje a gente está na aula prática 2 da disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Digestório, Endócrino e Renal, né? Como vocês foram explicados, foi explicado na semana passada, né? A gente vai observar as estruturas, né? Hoje na nossa aula a gente também vai estudar um pouquinho e observar a estrutura anatômica, além do laminário digital, né? Então hoje na nossa aula nós temos 2 momentos, né? Um primeiro momento a gente vai fazer a análise do laminário digital, né? E o segundo momento a gente vai realizar a observação da estrutura anatômica aí do nosso sistema digestório, né? Então, hoje nós temos 2 momentos, né? Para aula são utilizados aí a base OVID, né? Também pode ser utilizado, você já tem o tutorial e o tutorial do laminário digital. Quem ficou responsável por realizar o relatório, né? Façam os desenhos, né? Das lâminas, do que foi observado na aula e me envie até na segunda-feira os relatórios, né? Então, como eu já iniciei com vocês, né, dei uma breve breve tema do que vai ser a nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula, a proposta da nossa aula de hoje é estudar a histologia e a anatomia do sistema digestório. Como que nós vamos estudar a histologia? Através da análise do laminário digital, que é o quê? Entender e conhecer as estruturas que são mostradas para nós a nível microscópico, né? Que é olho nu, a gente não consegue visualizar. E o nosso segundo momento, a gente vai analisar e observar através da parte anatômica, né, as estruturas que compõem aí o sistema digestório, né? E, respectivamente, a gente também vai ver um pouquinho das suas funções. Então, nós temos menos lâminas hoje do que na semana passada, né? Hoje nós vamos estudar 3 lâminas, a lâmina de língua, a lâmina de esôfago e a lâmina de estômago, né? Então, a gente tem 3 lâminas aí para serem observadas, né? E no nosso segundo momento, a gente vai observar a parte anatômica e as suas estruturas, né? Então, através dos principais órgãos que compõem essas estruturas, né? Que é a boca, a gente vai observar o intestino delgado, o intestino grosso. Então, essas são o objetivo da nossa aula de hoje, né? As estruturas que nós vamos visualizar na nossa aula de hoje. Então, eu peço a atenção de vocês aí na condução do relatório, né, que vocês possam descrever de forma, né, minuciosa o que vai ser mostrado aqui na nossa aula, tá? E se vocês não, né, tiver qualquer dificuldade, vocês podem, né, me chamar aqui, tá? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa antes da gente iniciar? Não? Nossos objetivos. Então, hoje nós temos como objetivos reconhecer
e identificar, reconhecer e identificar tanto as estruturas anatômicas quanto os cortes histológicos, então, do sistema digestório. Então, nós vamos visualizar, então, onde estão posicionados esses órgãos e vamos ver, então, quais são os tecidos, né, que compõem os diferentes órgãos do sistema digestório. Então, não somente do esôfago, mas também da língua, então, e do estômago. Então, nós temos 2 procedimentos para serem realizados. O procedimento 1, nós vamos utilizar, então, no procedimento 1, a observação, então, das lâminas propostas, lâminas de língua, esôfago e estômago. E no procedimento 2, então, nós vamos fazer as análises anatômicas, então, desse sistema digestório. Então, vamos iniciar com o nosso primeiro procedimento, que é a observação da lâmina de língua e que nós vamos realizar. Então, nós temos que observar o corte de língua. Esse corte, ele é corado, então, com hematoxilina e eosina. E nós vamos observar não somente no aumento de 10 vezes, mas também no aumento de 40 vezes, né? E nós vamos observar, então, a composição desses tecidos, né? Observar, então, a musculatura, fibras musculares, o posicionamento das papilas. E após, vocês vão esquematizar, então, a histologia da língua. Então, é importante fazer os esquemas, né? Os desenhos representativos, então, daquilo que foi observado, porque ao final vocês vão construir um relatório da nossa aula prática. Então, sempre é importante esquematizar, então, essas estruturas. Então, só recordando como é o funcionamento, então, do microscópio. Novamente, vocês já viram isso na disciplina de CMC, mas só para relembrar, então, vocês vão posicionar a lâmina na platina e vão utilizar, então, o macrômetro, o micrômetro e o Charriot para localizar, então, focalizar, então, as estruturas que foram propostas. Então, nós vamos utilizar aumentos de 10 a 40 vezes. Então, vamos iniciar a nossa primeira lâmina. Então, na primeira lâmina, vocês vão observar que é uma lâmina de língua. Então, nessa lâmina de língua aqui, já está com um aumento, então, dessa região, então, da região focal. No aumento de 10 vezes, vocês veem uma visão geral desse corte. Então, aqui vocês veem, então, uma região já aumentada, onde nós conseguimos ver, então, a lâmina própria desse tecido e aqui exemplificado algumas papilas, né? Então, nós temos diferentes papilas constituindo, então, essa estrutura. Então, aqui nós temos diferentes papilas, né? Nós temos papilas filiformes, fungiformes, circunvaladas. Então, aqui nós temos algumas papilas sendo representadas. Uma outra região que vocês precisam localizar aí nas suas lâminas é a região, então, das glândulas. Então, aqui nós temos diferentes, olha só, diferentes áreas, independente se o corte é transversal ou longitudinal. Então, vamos relembrar os cortes. Nós sabemos que nós podemos observar as lâminas tanto do corte transversal quanto do corte longitudinal. E, independente, nós vamos observar todas as estruturas propostas em ambos os cortes. Então, nós vamos observar, então, nessa região, né, em qualquer região dessa estrutura, uma grande presença de glândulas, né, porque elas são secretoras, então, das amilases, das enzimas que iniciam o processo de digestão. Ainda observando, então, outra região da língua, vocês vão procurar também os botões gustatórios, que são essas regiões na lateral das papilas, então, nas bordas, né, da língua, nós temos esses botões que são chamados de botões gustatórios. Então, vocês vão observar botões, as papilas primeiro,
Então, observação das papilas. Então, nós temos aqui papilas filiformes, mas nós temos papilas circunvaladas, onde elas têm, então, uma região abaulada. Então, vocês vão observar essas papilas. E ainda nós vamos observar, então, as glândulas, uma região glandular distribuído, né, nessas musculaturas. Então, elas são glândulas, nós temos glândulas abaixo da língua, que são glândulas sublinguais, e por isso nós conseguimos observar, então, aqui a região de saída dessas glândulas, e vamos observar, então, os botões. Opa, escrever aqui direitinho. Botões gustatórios, que são essas regiões, então, na lateral dos cortes que vocês vão observar. Então, na língua, vocês têm que observar essas regiões e anotar, então, esquematizar, então, as suas observações, as estruturas observadas, né? O nosso segundo procedimento é o procedimento de observação da lâmina de esôfago. Então, na lâmina de esôfago, vocês vão observar, então, nos aumentos de 10 e 40 vezes também, as diferentes camadas. Então, na região no corte de esôfago, né, no corte esofágico, nós temos 4 camadas a serem observadas. Uma mais externa, que é a camada adventícia, uma mais próxima, essa camada, que é uma camada muscular. Então, todas essas estruturas, elas possuem fibras musculares, elas são formadas por musculatura. Então, observar a formação dessas fibras. Então, no esôfago, nós temos a camada adventícia, uma camada muscular, uma terceira camada, que é uma camada de submucosa, e a última camada, que é a camada de mucosa. Então, novamente, nós já sabemos que todos os órgãos, eles possuem uma luz. E essa última camada, que é a camada da mucosa, na região do esôfago, ela é voltada para esse lúmen, para essa luz. Então, nós vamos observar da região mais externa para a região mais interna. E ainda vamos observar as glândulas esofágicas, então as glândulas que produzem diferentes secreções para o processo de digestão, que estão localizadas, então, na região de submucosa. Então, vamos acompanhar as instruções desse procedimento. Então, nós vamos observar, então, um corte esofágico. Novamente, para relembrar, sempre as nossas lâminas são coradas com hematoxilina e eosina. Então, a gente consegue definir região de núcleo celular, por exemplo, com hematoxilina, que é azulado, por causa das características ácidas, e definir as demais regiões e estruturas celulares pela eosina, que tem coloração rosácea. Então, nós vamos observar não somente no aumento de 10 vezes, mas também no aumento de 40 vezes. Lembrando que o corte ele pode ser tanto transversal quanto o corte longitudinal. Nós conseguimos observar todas as estruturas, então, que são propostas para essa lâmina. Então, nessa lâmina, nós vamos diferenciar as 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular, adventícia, que também é chamada de serosa. Vamos ver, então, na camada da mucosa, observar o epitélio, como ele é constituído, a lâmina própria e a região muscular da mucosa. Então, nós temos diferentes fibras musculares constituindo todo esse tecido, né, esofágico. E, ao final, vocês devem, então, esquematizar também essas estruturas que vocês observaram. Então, na lâmina de esôfago, no menor aumento, vocês conseguem, então, definir essas musculaturas, né, essas camadas. Então, aqui eu já coloquei para vocês, lembrando, então, quando vocês forem observar as lâminas, vocês sempre iniciam a observação do menor aumento. Então, no menor aumento, vocês vão ver bem distante, então, em 10 vezes, as diferentes regiões que podem ser observadas por coloração, por formato de célula, então, disposição das fibras. Então, no menor aumento, vocês vão ver mais externa a região de serosa, adventícia, muscular,
submucosa e mucosa. Então, eu trouxe aqui para a gente observar já as estruturas no maior aumento. Então, acompanhe. Então, aqui no maior aumento, nós temos uma região. Uma região, então, de adventícia, que é aqui a região mais externa, então, dessa lâmina. Então, aqui ela como se fosse uma lâmina basal, né? Ela ancora. A gente sabe que o esôfago está associado, então, com a traqueia. Então, essa lâmina adventícia aqui, essa serosa, ela está muito próxima, justaposta, então, à traqueia. Nós temos uma região de musculatura. Então, essa região aqui, olha, é a região de musculatura dessa estrutura, né, do esôfago. Então, como nós estamos vendo, a maioria dos órgãos, dos sistemas que nós estudamos, eles têm fibras musculares. Então, aqui nós temos, então, o músculo estriado, então, uma região de musculatura estriada e musculatura lisa, então, que também se justapõe, se contrapõe, né? Nós conseguimos observar, então, olha só, nas colorações azuladas, a região dos núcleos dessas fibras. Então, conseguem observar no maior aumento, então, vocês conseguem observar que o núcleo de uma fibra, imaginando que uma fibra muscular seja assim, então a gente consegue observar que o núcleo sempre acompanha essa disposição, esse formato da fibra, tá? Então, nós temos aqui essa região, então, da camada adventícia e a região da camada muscular. Então, essa região da camada muscular, ela sustenta as demais camadas que nós temos. Então, aqui nós temos uma região de submucosa, então, que é onde nós temos a presença, olha aqui, das glândulas da submucosa, então, onde produzem diferentes secreções. Então, uma região muito rica em glândulas. Nós temos aqui a região de mucosa. Então, olha só, as 4 camadas: adventícia, muscular, submucosa, mucosa e a porção final da mucosa, então, com o seu epitélio, fazendo, então, a finalização dessa camada voltada aqui para o lúmen. Então, se nós pensarmos no nosso corte, a mucosa ela está voltada para o lúmen desse órgão. Então, vocês vão observar, fazer a observação dessas 4 regiões, vão esquematizar essas regiões e no maior aumento vocês vão conseguir definir melhor, então, essas células e essas estruturas. Então, aqui uma ampliação só para nós identificarmos aqui na região, então, da submucosa, nós temos aqui as glândulas, olha só, região glandular. E nós temos, junto com a região da mucosa, olha aqui, ó, região de mucosa, nós temos inseridas nessa região tecidos musculares. Tudo bem? Então, essas são as estruturas que vocês precisam, então, observar na microscopia e fazer a esquematização, então, dessas estruturas que foram observadas. Então, lembrando as 4 camadas, posicionamento das glândulas e as fibras musculares ali que estão junto com a camada da mucosa. No nosso terceiro procedimento, terceira lâmina que nós vamos observar, nós vamos ver as estruturas do tecido, a parte histológica do estômago. Então, acompanhem comigo as nossas instruções. Então, para a lâmina de estômago, nós vamos ver, então, a região, o nosso corte, né? Nós vamos ver um corte de estômago, também corado com hematoxilina e eosina, e nós vamos observar o epitélio superficial que secreta muco. Então, nós sabemos que toda a região desses órgãos que participam, né, os órgãos que participam do processo de digestão, eles são ricos em glândulas e células que produzem secreções como muco e enzimas que são necessárias para o processo de digestão. Então, nós vamos ver então o epitélio superficial, onde nós temos as glândulas secretoras de muco. Vamos ver as células chamadas
parietais, e isso é importante porque as células parietais, elas produzem o ácido clorídrico, então produzem o ácido clorídrico, né, que participa do processo de digestão. Nós vamos ver ainda as células zimogênicas, e essas células também são importantes porque elas vão produzir nas células zimogênicas pepsinogênio. Então, vocês vão observar que o estômago ele é rico em células parietais, células zimogênicas e nessas células que secretam muco. E lembrando sempre, então, de esquematizar a histologia que vocês estão observando. Lembrar de esquematizar, então, o tecido que vocês estão observando na microscopia. Então, aqui nós temos uma ilustração, né, a imagem do microscópio, né, da nossa lâmina, para vocês demonstrarem, então, procurarem na lâmina, então, as regiões que vocês precisam observar. Então, nós temos aqui, lembrando, eosina cora regiões mais básicas e hematoxilina cora regiões mais ácidas. Então, nós temos que observar nas células do intestino, nós temos que observar, então, a região onde nós temos as células que são secretoras de muco, que são essas células que estão presentes nas pregas, então nas rugosidades desse órgão. Então nós sabemos que o estômago ele é formado então por diferentes rugosidades, e nessas rugosidades, então no corte que nós observamos dessas rugosidades, onde apresenta essas rugosidades, nós temos as glândulas secretoras de muco. Então essas rugosidades e essas glândulas, elas estão próximas à região do lúmen, lembrando, região do lúmen, onde nós temos a luz do estômago, né? A parte central, então, desse órgão. E também vocês têm que observar, então, as células que são as zimogênicas e células parietais. Então, nós temos aqui as células zimogênicas e células parietais, tá? Então, vocês têm que observar esses dois tipos de células. Vamos melhorar essa canetinha aqui para identificar. Então, vocês têm que observar essas duas constituições, essas células e essas células aqui, ok? Além das células secretoras de muco. Então, essas daqui são as estruturas que vocês precisam observar dentro da lâmina, então, do estômago. Então, reforçando, nós temos para os procedimentos histológicos a observação de 3 lâminas. Então, a primeira é a lâmina de língua. Na lâmina de língua, vocês vão observar no menor aumento como ela é formada, como que é o corte, se é um corte transversal ou é um corte longitudinal. Vão observar, então, as diferentes posições, né, as diferentes camadas. Então, muscular, nós sabemos que a língua é uma estrutura formada por diferentes fibras musculares, então vocês conseguem observar isso atentando-se no posicionamento, na disposição da fibra, região de núcleo. Observar, então, as diferentes células que constituem essa estrutura. Observar as papilas. Então, quando vocês observarem os cortes, vocês conseguem identificar, eu tenho uma papila filiforme por causa da estrutura que é em formato de um fio. Eu tenho uma papila nessa região circunvalada, porque ela é mais oval, então, no seu ápice, né, na sua estrutura.
Nas laterais, em geral, dos cortes, a gente tem aquelas regiões que eu falei de botões gustatórios. Então, são estruturas que vocês vocês devem observar e vão esquematizar, além das demais estruturas que constituem, então, esse tecido. Pessoal, né, como a professora falou, né, nós vimos a parte histológica, né, através das 3 lâminas, e agora a gente vai iniciar a nossa segunda parte da aula, que é a estrutura anatômica do órgão. Então, reconhecer e identificar a localização, a morfologia e correlacionar as principais funções dos órgãos e estruturas do sistema digestório. Então, quando a gente fala de histologia, a gente estuda o tecido. E quando a gente fala, então, de anatomia, a gente define, então, os posicionamentos e a morfologia e função desses órgãos que compõem. Então, nós vamos ver as estruturas da cavidade oral, então, que são estruturas onde se inicia o processo de digestão. Então, nós vamos ver na boca, onde nós temos a úvula, a língua, onde nós temos as diferentes regiões e papilas localizadas, então, na cavidade oral. Nós vamos ver a região de faringe, esôfago e estômago, e aí nós vamos definir as morfologias, né, e as regiões do esôfago e do estômago. Nós sabemos que faringe participa de 2 sistemas, então nós sabemos que a faringe participa tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, nós vamos ver essa estrutura. Vamos ver o intestino delgado. Então, o intestino delgado, ele é formado por 3 regiões. Então, a primeira porção é formada pelo duodeno, que é onde ainda ocorre processos de digestão. Então, essa é uma das regiões mais responsáveis pelo processo de digestão dentro do sistema digestório, né, em conjunto com o estômago e com a parte superior do nosso tubo digestório. Então, nós vamos ver o duodeno com as suas alças intestinais e vamos ver as outras 2 partes onde inicia o processo de absorção dos nutrientes que estão presentes, então, no intestino delgado, que é o jejuno e o ilho. Então, o intestino delgado, ele possui 3 regiões: duodeno, jejuno e ilho. Ainda nós vamos ver o intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele possui algumas estruturas para realizar o processo final de absorção e formação, então, do bolo fecal. Então, nós temos o ceco, o apêndice, os colos, né, que constituem o intestino grosso, que é o ascendente, o transverso e o descendente, sigmoide e reto, e no final o ânus. Então, nós vamos ver os esfínteres anais, que controlam, então, a parte de excreção do bolo fecal, e constituindo, então, o intestino grosso, né, em toda a estrutura do intestino grosso, nós temos as austras e tênias, que permite a movimentação, então, do bolo fecal durante todo o trajeto do processo de digestão, então, do processo de absorção que acontece no intestino grosso. Para finalizar, então, nós vamos usar o Atlas de Anatomia, ou as nossas peças anatômicas, né, o nosso modelo anatômico, e vocês também devem anotar os dados das estruturas para constituir, então, a região, a porção final, então, do nosso relatório. Então, nós vamos observar anatomicamente a posição e a função, né, desses órgãos que constituem o sistema digestório. Então, acompanhe comigo, então, a nossa análise anatômica.
Então, nós temos aqui o nosso modelo das nossas peças anatômicas. Nós temos, então, ali a demonstração, então, do sistema respiratório, que fica na região torácica, e o que nos interessa, então, é ali a parte da cavidade abdominal, onde nós temos os órgãos que constituem, então, o sistema digestório. Então, nós temos o fígado, o estômago e os intestinos alojados todos na cavidade abdominal. Então, nós temos ali, exemplificando, né, uma visão geral de como vai ser percorrido os alimentos. Então, ali na cavidade oral eu tenho a língua, né, aquela região de musculatura, e ali onde se inicia, então, o tubo digestório. Então, esse tubo digestório, o alimento passa pela região de faringe. Então, a faringe lhe conecta com o sistema respiratório, e ali eu tenho a epiglote, naquela membrana azul, que controla, então, a passagem de gases e alimento. Então, esse alimento, ele segue pelo esôfago, e na porção final do esôfago eu tenho um esfíncter, que faz a ligação entre o esôfago e o estômago. Então, o alimento, ele se aloja ali, né, chega ao estômago através dos movimentos peristálticos, e eu tenho, então, a região ali de a ligação do piloro do estômago com o duodeno. Então, o duodeno é a porção inicial do intestino delgado, junto com o jejum e ilho, e esse ilho ele se conecta ali pelo esfíncter ilho-cecal, que é o início da porção do intestino grosso. Então, eu tenho ali os colos ascendentes, transverso e descendente. Porção de reto, então sigmoide e reto, e os esfínteres que controlam a saída. Junto com esse sistema, nós temos as glândulas acessórias. Então, eu tenho fígado e pâncreas trabalhando ali junto para a produção de secreções para o processo de digestão. Então, agora nós vamos detalhar cada um desses órgãos. Então, lá, os órgãos ocupando a cavidade abdominal. Então, eu tenho o fígado, que é a maior glândula, então, do corpo humano. Ele possui 4 lobos, o lobo direito, que é o maior, e o lobo esquerdo, menor, ligado ali pela região falciforme. Eu tenho o lobo caudado e ainda o lobo quadrado. Então, 4 lobos constituindo. E ali na parte posterior eu tenho o sistema porta, onde eu tenho as veias e artérias e os ductos junto da vesícula biliar, que participam então dos processos de excreção e de transporte de substâncias. O estômago, então, ele é um órgão ali, eu tenho a região de esfíncter que liga com o esôfago. Então, eu tenho uma região de cárdia, que é a região da porção superior e fundo do estômago, curvatura maior e curvatura menor. E ali o esfíncter no final, que é o esfíncter pilórico, que liga o estômago com o intestino. Então, quando nós observamos o estômago por dentro, eu vejo, então, as rugosidades que constituem, então, esse órgão. Então, eu tenho as membranas, a musculatura, então eu tenho uma membrana, uma mucosa mais interna, onde nós temos as rugosidades, tem uma musculatura e externo tem uma serosa. Então, observando ali numa estrutura ampliada. Eu tenho, então, as fibras, as disposições das diferentes fibras desse órgão. Então, as longitudinais, as transversais. Então, ele é um órgão muscular que possui, então, 3 conjuntos de fibras musculares. Nas porções das pregas é onde eu tenho as células que são produtoras de pepsinogênio e de ácido clorídrico. Então, o tubo, ele entra pela porção do esôfago e depois ele sai pela porção do duodeno no piloro. Então, nós temos ali as regiões de mucosa, região do fundo do estômago, região de cárdia, que é próximo do esôfago, e o corpo do estômago. Então, ali, essa porção final é a região de antro. Então, ele está próximo à região pilórica.
O intestino delgado, então, nós temos que a primeira porção do intestino delgado ali, que faz a conexão com o estômago, é o duodeno. E junto no duodeno eu tenho associado, né, que desemboca, os ductos biliares e os ductos pancreáticos, que levam suco pancreático e bile. Então, no pâncreas eu tenho 3 porções e a porção que fica em contato com o duodeno é a região de cabeça. Então, o duodeno é a menor porção do intestino delgado e ele faz conexão, então, depois com as alças intestinais, com o jejuno e com o íleo. Então, ali já começa o processo de absorção. Essa porção final do íleo, ela se liga, então, ao seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Então, o íleo ele desemboca ali na região de seco. Então, ali nós temos um esfíncter ilho-secal. Então, o bolo fecal, né, começa a ser formado nessa região, depois do processo de absorção. Então, eu tenho o seco, o apêndice, e aí eu tenho a formação dos colos. Colo ascendente, colo transverso e colo descendente. Nessa curvatura eu tenho o colo sigmoide e ele faz a conexão então com o reto e ânus. Esses gominhos que nós vemos são as tênias e nós temos junto com as tênias que fazem a separação as áustras. Então eles permitem a movimentação do bolo fecal por todo o intestino grosso até a excreção. Então essas tênias elas se contraem, permitindo então que o bolo fecal passe por todos os colos, os ascendentes, transverso, descendente e sigmoide. Então, ali nessa porção do intestino grosso é onde ocorre a absorção final de água e é onde então o bolo fecal já é formado e pronto então para ser excretado através do reto e ânus. Então, os órgãos do sistema digestório, eles ficam todas nessa cavidade abdominal e cada um tem as suas diferentes funções. Então, eu tenho as funções de digestão acontecendo no estômago e no início, né, da digestão acontecendo na cavidade oral, seguindo pelo esôfago e estômago, e ainda na porção inicial do intestino delgado. E depois eu tenho a parte, então, do processo de absorção. O processo de absorção, então, acontecendo nos intestinos, no colo do intestino grosso, né? Então, esses são os órgãos, as estruturas que estão presentes no sistema digestório. Então, temos cavidade oral, com as suas glândulas que produzem as secreções de amilase salivar. Depois nós temos, então, passando pelo tubo digestório, a parte e passando pelo esôfago, né, através dos movimentos peristálticos, esse alimento que iniciou o processo de digestão na cavidade oral segue para o estômago, que continua com movimentos peristálticos, e ali nós temos as células zimogênicas e as células parietais que vão produzir os compostos do suco gástrico, né, que vão participar do processo de digestão. Esse bolo alimentar, ele segue, então, para a primeira porção do intestino, que é o intestino delgado, onde ainda temos o processo de digestão acontecendo, porque eu tenho o produto da vesícula biliar, que é a bile, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, sendo liberado nessa porção de duodeno. Então, eles participam do processo de digestão, então aí ainda ocorre digestão na primeira porção do intestino. E após, né, passando pelas alças intestinais, do jejuno e do íleo, inicia-se o processo de absorção de nutrientes. Então, aí nessas regiões são absorvidos os nutrientes que serão distribuídos por todo o corpo. A porção final do intestino, que é do processo de digestão, que envolve o intestino grosso, eu tenho absorção de água e formação do bolo fecal. Então, agora nós vamos para a nossa resolução. Turma, vocês estão me ouvindo?
Sim. Sim. Então, turma, né, a nossa aula, né, finalizou agora, né, através do estudo da histologia e da anatomia, né, hoje foi uma aula mais curtinha, porque o conteúdo da aula de hoje era um pouco menor, né, do que da aula da semana passada, e aí eu gostaria de abrir para vocês agora, né, que vocês comentassem um pouquinho e entendessem, dizer mesmo de acordo com a opinião de vocês, o que vocês, qual é a importância, qual que é a finalidade de estudar, né, os órgãos do nosso corpo, né, a anatomia do nosso corpo, né, e a histologia, que é através do estudo do tecido, né, por que que vocês acham que é importante? E o que que isso vai beneficiar para vocês, para exercer a profissão de vocês, né, como enfermeiros futuramente. O que que vocês acham que isso agrega para vocês? No meu ponto de vista, Lara, eu creio que agrega completamente, porque é totalmente dentro da nossa área. Vai ser totalmente dentro daquilo que a gente vai viver assim que a gente estiver atuando. De estar conhecendo cada tecido. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. De estar conhecendo todos os tecidos, né? Todas as partes de cada órgão. Então, eu creio que é completamente. A gente tem que saber isso completamente para poder estar atuando, né? Pelo menos no meu ponto de vista, eu penso assim. Isso aí. Alguém quer completar a fala da colega? Hein, pessoal? Vamos lá. Qual que é a opinião de vocês? Né? Lembrando que não tem certo e errado. A gente está aqui, fiz uma pergunta em relação à opinião de vocês mesmo. Qual é a importância, né, que vocês acham aí em estudar isso aí? O que que isso vai beneficiar na hora que vocês forem atuar aí como enfermeiros? Claro, eu acredito que conhecendo cada órgão do sistema digestório, a gente também vai estar aprendendo onde que as doenças de cada, né? Se faltar alguma coisa, essas coisas assim. Eu vou aproveitar o seu gancho. Como é importante cada passo, né? Eu vou aproveitar o seu gancho e vou fazer uma pergunta. Chega um paciente para vocês atenderem, né? E o paciente começa a se queixar de dores. Vocês conhecendo, entendendo onde fica cada órgão do nosso corpo, facilita para vocês conseguirem ajudar a identificar da onde que está vindo o problema dele? Sim. Com certeza. Sim, fica mais fácil, né, de você entender. Exatamente. Por que que eu quis lançar essa pergunta para vocês? Né, a gente participa da aula, a gente ouve, né, a explicação da professora, e às vezes tem palavras tão difíceis, né, que fogem da rotina, nossa rotina, que são ditas, né, em relação às estruturas, dos tecidos principalmente, que aí a gente se para, né, para e pensa, onde a gente vai usar isso, né, no nosso futuro aí, enquanto a gente se formar, né, não é assim que eu acredito que alguns pensam, né, então é bom a gente trazer isso para a nossa realidade, né, que se o paciente estiver reclamando de uma dor abdominal, né, às vezes uma dor abdominal característica, de repente, de uma dor proveniente do fígado ou proveniente do estômago, então, para a gente entender, né, da onde está vindo e para ajudar no diagnóstico do paciente, né, claro que a gente pode realizar o diagnóstico de enfermagem, mas não o diagnóstico médico. Mas na hora que a gente faz a coleta de dados, que a gente examina o paciente, né, a gente consegue sim ajudar ao quê?
a direcionar o problema do paciente, né? Onde está o problema dele. Então, é muito importante a gente entender a localização desses órgãos, o lado onde eles, né? Ou é lado esquerdo, ou é lado direito, né? Por quê? Na hora de examinar o paciente, a gente precisa entender. E mais à frente, vocês vão ter uma disciplina de exame físico. O que que vem ser o exame físico, né? A gente vai examinar o paciente e, em muitos dos casos, a gente vai avaliar de forma mesmo manual, sem exames de imagem, nada, se os órgãos estão normais, de acordo com o exame físico. Então, a gente precisa entender a importância disso, principalmente para conseguir identificar, às vezes, uma normalidade no paciente, né? Então, a gente precisa saber o que é normal, né? Entender o que é normal para depois conseguir diferenciar do anormal, né? Então, acredito que um dos grandes desafios é esse, né? A gente entender uma estrutura, que o nosso corpo ele é muito complexo, né? Então, a gente entender essa estrutura é muito importante aí para o nosso desenvolvimento, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Lara, Oi, boa noite. boa noite. Até te mandei uma mensagem agora, desculpa estar atrapalhando. Não, é porque eu tô sem celular. Não, tranquilo. Aqui perto de mim. O celular acabou a bateria, não aguentou o rojão de hoje, não. Aí não tá aqui na. Tranquilo. Comigo. É só te avisar que eu tô assistindo a aula, só que eu tô de plantão. E eu vou precisar sair para atendimento agora. Aí, se eu puder, tipo assim, depois eu te enviava até o boletim de ocorrência, se for necessário. Eu te respondo depois lá no WhatsApp, pode ficar tranquilo, tá? Tá, eu vou precisar sair aqui agora. Tá ok. Obrigado, hein? Nada. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a esse tema? Ninguém? Lara, Oi. não sei se é agora que a gente me pergunta. Quando a gente engasga, o que acontece? Vai para um caminho errado? Isso aí, ele vai para o caminho errado, né? Em vez dele percorrer, né, o caminho da traqueia, ele o quê? Ele entra na epiglote. A epiglote acontece isso aí, o alimento, às vezes até a água também, a gente consegue engasgar com a água, né? Às vezes a gente demora até um pouquinho voltar, né? Até esse líquido, essa comida, né, descer completamente. Entendido? Ô, Lara, Oi. tem o exame, a colonoscopia. Quando é realizado, ela tem a passagem, né, no intestino grosso ali. Na maioria das vezes é onde que acontece de acontecer a perfuração ali. Então, a perfuração, ela pode se dar ou através né, pode estar no intestino delgado ou atingir o intestino grosso, né? Vai depender do material que foi utilizado, né? E da profundidade também que foi introduzido esse material. Então, ele pode perfurar tanto um quanto o outro. Mas se romper, vamos colocar aqui, rompeu o intestino delgado. Na hora que ele rompe ali, ele consegue atingir outro órgão ali? Ou será que ele só fura assim? Tem tanta gente acontecendo isso. Geralmente, quando perfura só o intestino, né? Porque se for perfurar outro órgão, é porque, né, o exame foi feito de forma bem, né, bem errada, né? Então, assim, é bem difícil perfurar um outro órgão, a não ser o intestino. Entendi. Lara, outra pergunta. No Covid agora, muita gente perdeu o sabor, né?
O sabor vem dos botões, vê se eu sei, se é isso mesmo, gustativos. O que aconteceu que parou de sentir sabor e voltou? Afetou esses botões? Então, essa disciplina já é nos órgãos de sentido, né? A gente vai ter isso aí na próxima aula, né? E já entra órgãos de sentido, tá? Aí você anota direitinho sua pergunta, né? Que a gente vai discutir ela na próxima aula, que entra nos órgãos de sentido, que é o quê? O olfato, o paladar, né? Aí entra nessa aula, tá? Ô, Lara, Tá. aquela hora a professora explicou aonde que faz o armazenamento do bolo, né? Do bolo fecal para fazer eliminação. Vamos colocar na situação de um paciente que tem fecaloma. Ele fica só armazenado ali ou ele fica mais um pouco acima? Fica ali. Fica exatamente ali. Tá, entendi. Tá? Que aí tem que fazer um procedimento, né? Porque esse fecaloma já se tornou, né? Enrijecido, né? A gente chama que fica até em formato até de pedra, né? De tão duro que fica. E aí é feito um procedimento que vocês também vão ver mais à frente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Comentar alguma coisa? Fique à vontade. Pessoal, vocês querem fazer alguma observação? Não?